Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Deus é contigo. Obrigado pelo like, obrigado por compartilhar os vídeos e obrigado pela inscrição no canal. Deus abençoe a tua casa. Deus derrame ricas bênçãos sobre você. Oremos. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos diante de Ti, meu Deus, e diante de Ti desejamos viver para sempre. Queremos agradecer porque Tu és Deus. Tu és o Criador do universo. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o grande eu sou. Mas o Senhor tem prazer também em dizer que é o meu Deus, que é o nosso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por nos escolher antes mesmo de a gente escolher o Senhor. De nos buscar, mesmo quando a gente está escondido, fugindo do Senhor. Dá-nos a Tua paz. Dá-nos a Tua alegria. Dá-nos a Tua salvação. Derrama mais uma vez em nós o Teu grande amor. E que hoje o Deus maravilhoso, o Espírito Santo, nos instrua, nos ensine ao estudarmos a Tua palavra. Supre as nossas necessidades. Precisamos do nosso pão, da nossa água. Precisamos de saúde. Precisamos de bons relacionamentos. Precisamos, ó Deus, de alegria. Portanto, meu Deus, complete a gente com a Tua graça e supre cada uma das nossas necessidades. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te exaltamos e nós Te pedimos essas bênçãos, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento, os 3 últimos versículos. Está escrito assim: a gente não vai entender se a gente não leu todo o contexto. Então a gente vai ler do versículo 23 até o versículo 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus Cristo em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas, e advertiram-no os fariseus. Vê, quer dizer, advertiram a Jesus Cristo, né? Eles repreenderam não os discípulos, mas a Jesus Cristo. Quem estava errado era Jesus Cristo, né? Vê o porquê fazem os teus discípulos o que não é lícito no sábado. Mas Jesus Cristo respondendo disse: nunca leram vocês nas Escrituras o que fez Davi, ele e os homens dele, quando tiveram fome? Como ele e seus companheiros entraram na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e ele comeu dos pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, senão aos sacerdotes, e também aos que estavam com ele, e todos eles comeram. Versículo 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus Cristo é o Criador do sábado. A expressão Senhor aqui é aquele que estabeleceu a lei, é aquele que estabeleceu o mandamento. Está dizendo que Jesus Cristo foi quem estabeleceu o sábado. Agora, vamos analisar esse texto aqui. Eu quero pegar aqui três frases para que a gente possa entender o mandamento do sábado do ponto de vista escatológico. Tá? Ontem nós vimos os 10 mandamentos, o sábado está dentro dos 10 mandamentos, mas o sábado em específico, ele se destaca não só por ser o centro dos 10 mandamentos.
a coroa dos 10 mandamentos, mas porque o sábado vai estabelecer uma controvérsia entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre Deus e Satanás. Eu já disse, inclusive, nesse canal, que para cada verdade que Deus estabeleceu, Satanás inventou uma mentira ou um contraponto. Não é? Então Deus cria uma verdade, Satanás se opõe a essa verdade. Então ele cria um contraponto. Daniel capítulo 8 diz que ele vai tentar jogar a verdade de Deus por terra. E muitas vezes ele vai prevalecer. Então o sábado é uma verdade absoluta de Deus para todos os tempos. Essa expressão escatológica tem que ver com o processo da volta de Jesus Cristo e do conflito entre Deus e Satanás. Tá? Então a terra está vivendo um conflito desde a sua origem por causa do pecado. O pecado que não começou na terra, o pecado começou no céu. Então Deus cria a lei, então Satanás se opõe à lei no céu e por isso ele foi expulso do céu, porque ele trouxe desconfiança aos anjos e levou os anjos a questionar a lei de Deus, a bondade de Deus, o governo de Deus. Então, Satanás vai estabelecer leis humanas para contrapor a lei de Deus. Então, os fariseus, no seu zelo pela lei de Deus, eles criaram regras de relacionamento com Deus, especialmente no sábado. Não cuspir no chão, não andar mais de 3 quilômetros, não fazer isso, não fazer aquilo. Engraçado que isso tinha que ver com a questão da adoração no templo e no relacionamento com as pessoas, mas não com os seus animais. Você vai encontrar 3 outros textos em que Jesus Cristo questiona deles a questão se um animal cair num buraco, se eles deixariam o animal no buraco porque era sábado. Ora, ninguém vai fazer isso. E Jesus Cristo então chama a atenção deles aqui para uma proibição legal. Preste atenção. Para você entender a mensagem, preste atenção. Eu disse na mensagem de ontem que a lei não tem sentido sem a cruz. A lei é para a gente salva, não é para a gente perdida. Então observe, Jesus Cristo chama a atenção para uma proibição legal. Qual era a proibição legal? Ele diz, o pão da proposição era exclusivo do sacerdote, ninguém podia comer. Mas a lei de Deus, ela não é arbitrária. Eu disse na mensagem anterior, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. E eu já disse nesse canal e volto a repetir, antes de se preocupar com os teus pecados, antes de se preocupar em ver o que você anda fazendo, Deus está preocupado com você. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra da parábola das 10 virgens? Lembra da parábola dos 2 filhos? O filho que vai para a vinha e o filho que não vai? Lembra da palavra da ovelha perdida? Deus está preocupado com o pecador. Deus se preocupa com você. E Ele quer ter um relacionamento com você. Por isso, Ele estabeleceu a lei. Para facilitar esse relacionamento. Para que haja felicidade nesse relacionamento. Você tem que ser feliz porque você é de Deus. Você tem que ser feliz porque você pertence a Deus. E você faz a vontade de Deus. Então você desfruta de paz. Paz é ausência de culpa, ausência de medo, ausência de condenação. A lei não é para trazer medo. A lei é para trazer paz. Porque nisto conhecemos que amamos a Deus. Amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E este é o amor de Deus, que pratiquemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados.
eles não são arbitrários, eles não são algo que deixa você triste, frustrado e derrotado. Então Jesus Cristo chama a atenção para um ato legal, para uma lei, uma proibição legal que estava sendo transgredida. Inclusive o texto de Marcos não menciona, Mateus e Lucas vão mencionar, que o sacerdote no sábado, ele matava o cordeiro às 9 horas da manhã, ele matava um cordeiro às 3 da tarde, ou seja, ele trabalhava no sábado e não era culpado pela lei, porque ele estava a serviço da própria lei. Percebe? Deus mostra que a lei está aqui para vincular relacionamento, mas muitas vezes nós vamos perceber que a própria lei facilita ou dificulta o relacionamento, dependendo da visão que eu tenho da lei de Deus. Especialmente a questão do sábado. Muita gente tem uma visão completamente distorcida do sábado. Por isso o sábado se tornou um dia tão comum entre nós hoje, a ponto de a gente não ter nenhuma consideração, nenhum respeito para com o santo mandamento de Deus. O único dia santo na Bíblia, o único dia santificado por Deus, o único dia abençoado por Deus, o único dia observado por Deus. Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou o sábado. Leia comigo Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Está escrito: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sábado e o santificou, versículo 3, porque nele descansou. Então Deus descansou, Deus abençoou, Deus santificou. Que dia? O 7º dia da semana. Aliás, é o único dia na Bíblia que tem nome, tá? Os outros é 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. E esses 6 dias que não tem nome na Bíblia, Deus destinou, Deus separou para mim e para você. Olha que Deus amoroso. Ele me dá 6 dias para que eu desenvolva relacionamentos saudáveis com o meu próximo e comigo mesmo, trabalhe, lute, alcance sucesso, prospere. E ele separa um dia para ele, para a gente estar com ele, adorá-lo, descansando nesse dia que é abençoado e santificado pelo próprio Deus. E aí, Marcos capítulo 2, Jesus Cristo chama a atenção e para dizer que o sacerdote, além de oferecer o sacrifício no sábado, Davi entra no santuário e come dos pães da proposição, que não era lícito ao homem comer. Mas Davi não foi destruído, porque Deus é misericordioso. O Deus de misericórdia não olha para o que você está fazendo. O Deus de misericórdia olha para quem é você. Ele está preocupado com você. Por isso hoje ele diz, Hebreus capítulo 3, versículo 7, não é? Hoje, e aí capítulo 3 e capítulo 4 de Hebreus vai falar disso em relação ao sábado, tá? Deus está preocupado com você. Agora, uma vez que você para ouvir a voz de Deus, ele vai dizer: filho, lembre-se do dia de sábado para santificar. Leia comigo Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se você ouvir a voz, não endureça o seu coração. Capítulo 4. A partir do versículo 8. Versículo 7 também, né? Olha, de novo determina hoje, falando a Davi, depois de muito tempo, segundo antes fora declarado, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E aí, versículo 10 está escrito, versículo 9 está escrito: portanto, resta um Shabá
para o povo de Deus. Resta um sábado de descanso para o povo de Deus. Esse Shabá aqui tanto pode estar se referindo ao fato de você passar com Deus 1000 anos no céu, o milênio, onde Deus está preparando um sábado para a gente. Nós vamos passar um sábado de 1000 anos no céu. Também aqui está falando do 7º dia da semana, o descanso semanal. Se você ler o capítulo 4, o contexto é a salvação, então a gente pode colocar claramente aqui o sábado do milênio aqui. Mas o texto primariamente não está falando do 7º dia, mas está falando desse descanso aí. Agora, Paulo usa o 7º dia como referência. E ao usar o 7º dia como referência, nós podemos claramente dizer que para Paulo e para todos os cristãos do Novo Testamento, o sábado ainda era o dia santificado por Deus, observado por seus filhos nessa terra. Então aqui resta um Shabá, um dia de descanso para o povo de Deus. E aí, versículo 10, aquele que entrou no descanso de Deus, Jesus Cristo, né? Também ele descansou das suas obras como Deus das suas. Aqui está falando do 7º dia. O versículo 10 já está falando do 7º dia. E o versículo 10 está falando dos 3 dias que Jesus Cristo passou na sepultura. Jesus Cristo morreu na sexta-feira para não transgredir o sábado. Jesus Cristo até na cruz mostrou que o sábado era inviolável e era o dia estabelecido por Deus para adoração e relacionamento com Deus. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso, naquele descanso. Esse descanso aqui do versículo 11 volta para o versículo 9, né? Eu estou falando aqui descanso, aquele descanso lá de passar 1000 anos no céu com Deus. Mas podemos claramente e tranquilamente aplicar também o 7º dia aqui. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus capítulo 3, capítulo 4. O Espírito Santo nos convida a fazer uma reflexão sobre a bondade de Deus, que aceita pecadores, que mesmo que na sua vida atual, no seu dia a dia, vivem em desobediência a Deus, em transgressão à santa lei de Deus, Deus ainda os ama e os convida a voltar à aliança com Deus, ao relacionamento com Deus. E o sábado, Jesus Cristo, em Marcos capítulo 2, ele vai mencionar a misericórdia de Deus em não punir Davi e seus homens por comer o pão da proposição. Isso é um Deus de misericórdia, que aceita pecadores arrependidos. Davi fez isso uma vez só. Não fez disso um hábito. Não fez disso uma prática. Então os judeus precisavam perceber. Segunda questão aqui, e eu devia ter trabalhado isso primeiro, né? Os fariseus aqui, eles chamam a atenção de Jesus Cristo para um ato legal, ou seja, algo estabelecido pela própria lei. Segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 22, Deus havia estabelecido que se alguém passasse na seara de alguém e ele encontrasse comida, ele podia comer livremente. E se ele podia comer livremente, então não havia pecado nenhum na questão de você, ao passar na seara do próximo, achar uma melancia, por exemplo, passar numa roça, achou uma melancia, você está com fome, a melancia está madura, você vai lá, abre a melancia, chupa a sua melancia e vai embora, não há pecado nenhum nisso. Isso está estabelecido na própria lei, Deuteronômio capítulo 22.
Quando você passar na seara do seu próximo, se você achar uma comida e você tiver com fome, você pode comer. Você pode arrancar com a sua mão e comer. Você não pode comercializar. Você não pode pegar o que está na seara do seu próximo e levar para casa para você vender, para você comercializar. Mas você podia comer. E isso era um ato legal. Jesus Cristo chama a atenção para duas questões aqui. Primeiro, um ato proibitivo de lei. E depois para um ato legal. Ou seja, a lei permitia que ao passar pela seara do próximo, eu achasse comida e eu estivesse com fome, eu poderia comer. Eu costumo dizer que ainda podemos fazer isto. Se você está de viagem e você entra numa roça de alguém e lá tem uma pinha madura, tem uma jaca madura, tem uma manga, então você desfrute daquela fruta naturalmente, tranquilamente, porque isso não tem pecado nenhum. Isso é um ato legal, previsto em lei. A lei previa que se alguém passasse na seara do próximo, ele podia colher espigas com a mão e comê-las. Mas que dia podia fazer isso? Todos os dias. A lei não estabelecia que era proibido fazer isso no sábado. A lei diz quando você passar na seara do seu próximo. E observe que o texto aqui e o contexto diz que Jesus Cristo propositadamente, para alcançar os fariseus, para iluminar os fariseus acerca da falsa interpretação da lei, ele chama a atenção para um ato legal da própria lei e para um ato proibitivo da lei. Jesus Cristo vai chamar a atenção para um ato proibitivo e vai chamar para um ato legal. Era permitido por lei, ao passar na seara do próximo, colher espigas e comê-las. E não se estabelecia dia. Todos os dias você podia fazer isso, e Jesus Cristo propositadamente passa na seara no sábado, ao sair da igreja, eles estão indo para casa, estão com fome, os discípulos pegam pequenas espigas, esfrega com a mão e começa a comer esse cereal, mastigar esse cereal até chegar em casa. Não existia pecado nenhum nisso. Isso era um ato legal, permitido pela lei. Observe que Jesus Cristo trabalha duas coisas aqui: ato proibitivo da lei e ato legal da lei. Para quê? Para mostrar misericórdia. Quando no livro de Mateus, Jesus Cristo vai dizer que o que Deus quer é misericórdia e não sacrifícios. O mesmo texto de Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8, é mais explicativo, justamente por isso. Porque Deus é misericordioso. Ele sabe que nós somos fracos e muitas vezes falhamos. Diz assim, versículo 7. Diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 7, diz assim: mas vocês, se vocês soubessem o que é misericórdia, quero e não holocaustos, não teriam condenado tantos inocentes. Por causa do zelo pela lei de Deus, os fariseus ensinavam as pessoas a transgredir a lei, a aborrecer-se da lei, a odiar a lei. Então o sábado passa a ser um fardo na vida dos filhos de Deus por causa das proibições, e às vezes proibição legal. A lei previa a colheita no sábado. Colheita simples, para simplesmente satisfação pessoal. A lei previa que ao passar pela seara, você podia colher umas espigas e comê-las. A lei proibia, é verdade, você comercializar. O sábado não é um dia de comércio. Não é um dia de trabalho. Leia comigo. Isaías capítulo 58. A base do nosso texto é Isaías 58, né? Isaías 58, Deus estabelece a razão do sábado. Mas não se esqueçam que nenhuma lei de Deus tem razão nenhuma de existir sem a cruz, tá?
Você tem que estar em paz, salvo em Jesus Cristo. E aí você vai perceber, Isaías 58, versículo 13, está escrito assim: se você desviar o seu pé do sábado, de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se você chamar ao sábado dia deleitoso, dia santo do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo teus caminhos, não fazendo a tua própria vontade, não falando tuas próprias palavras, você então se deleitará no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Que coisa maravilhosa! O sábado é para quê? É um dia para Deus manifestar a sua graça, a sua misericórdia. Porque nós somos filhos errantes, que erramos muitas vezes. Deus não está interessado em punir a gente, em castigar a gente. Ele está interessado em salvar. Isaías 56, depois você lê Isaías 56, também fala sobre essa questão do sábado. Mas eu quero levar você agora para Neemias capítulo 13, porque Neemias 13 mostra para a gente o que a gente pode ou não pode fazer no sábado. Neemias 13. A partir do versículo 15, naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagar no sábado. Observe a diferença. Os discípulos passaram na seara e colheram espigas com a mão e comeram. Aqui já é diferente. Pessoas deixavam de ir ao templo no sábado para ir fazer o suco de uva, pisar o lagar, moer o trigo. Diz assim, olha, eles pisavam o lagar no sábado, traziam trigo que carregavam sobre jumentos, vinho, uvas, figos, toda a sorte de cargas, e trazia a Jerusalém no dia de sábado. Também havia os que habitavam em Jerusalém, versículo 16. Também havia os que habitavam em Jerusalém. No verso 15 diz que eles vendiam no sábado, né? Compravam e vendiam. Aí, observa aí. No verso 16. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Versículo 19, Neemias vai dizer: dando já sombra às portas de Jerusalém na sexta-feira, antes do sábado, né, ordenou que se fechassem e determinou que não se abrissem senão após o sábado. Às portas colocou alguns dos moços para que de nenhuma sorte qualquer carga entrasse em Jerusalém no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores de toda sorte de mercadorias, pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. E eu protestei contra eles e lhes disse: por que passais a noite de frente do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão de vocês. Daí em diante não vieram mais no dia de sábado. Então aqui se estabelece qual é a questão lá que Jesus Cristo está discutindo com os fariseus. Existia uma lei que proibia a colheita comercial no sábado. E existia uma lei da colheita individual, pessoal, no sábado, ou qualquer dia da semana. Então, Jesus Cristo trabalha aqui 2 atos, um ato proibitivo, ou comer o pão da proposição, e um ato legal, que era comer uma espiga no dia de sábado, ou qualquer dia da semana, que não tinha nenhum problema, não era nenhuma transgressão de lei alguma. Percebe? Então, o sábado, nós vamos encerrar com o mandamento, né? Lá de Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, diz assim: lembre-se do dia de sábado para santificar. 6 dias você vai trabalhar
e fazer todas as suas obras. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Jesus Cristo vai dizer em Marcos 2:27, Jesus Cristo é Senhor do sábado. De quem é o sábado? O sábado é do Senhor. Marcos, Novo Testamento, viu? Marcos 2, verso 27, verso 28, diz que o sábado é de Deus. Não é meu. O sábado é de Deus. E se Deus estabeleceu o sábado, Marcos 2, 28, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E aqui diz o mandamento, o sábado é do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porque o sétimo dia é do Senhor. E Jesus Cristo vai dizer lá no Novo Testamento, eu sou o Senhor do sábado. Percebe que a lei só tem sentido em vista da salvação? Até o sábado, guardar o sábado, santificar o sábado, só tem sentido se você tiver como perspectiva, como esperança, o sábado na eternidade. Porque eu já disse nesse canal, o sábado é um pedacinho da eternidade que Deus nos dá o privilégio de toda semana desfrutar ainda neste mundo. Então, se você não tem esperança da vida eterna, guardar o sábado é um fardo. Para os judeus, Jesus Cristo disse, eu sou o Senhor do sábado. E eu quero misericórdia e não holocaustos. Eu não quero uma obediência forçada, mecânica. Eu não quero uma obediência meritória. Eu quero uma obediência amorosa. Primeiro eu amo a Deus. E aí eu vou guardar seu mandamento. Porque eu mesmo pertenço a Deus. Eu sou propriedade de Deus. Então eu vou cuidar da propriedade de Deus, santificando o mandamento de Deus, o sábado. Eu tenho que estar salvo em Jesus Cristo para perceber a importância do sábado na minha vida. Porque o sábado não é apenas um dia na semana. O sábado é o princípio da eternidade aqui. Assim como a salvação, não vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Eu preciso viver a salvação hoje. É para os salvos. Jesus não vem salvar, ele vem buscar os salvos. Jesus Cristo já veio salvar. Agora ele vem buscar os que estão salvos. Leia 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 a 10. Jesus Cristo vem buscar os que estão salvos. Ele não vem salvar ninguém, não. Ele vem buscar quem está salvo. Apocalipse 22, versículo 11. Ele vem buscar quem está salvo. A vinda de Jesus Cristo é para os salvos. A segunda vinda. A terceira vinda é para a condenação dos perdidos. Portanto, o sábado não tem sentido nenhum sem a cruz. A lei de Deus não tem sentido nenhum sem a cruz. Agora, uma vez que eu abracei a Jesus Cristo, uma vez que eu tomei a cruz, eu vou seguir a Jesus Cristo. E seguir a Jesus Cristo é obedecer a sua palavra. É obedecer seus mandamentos. O sábado é para quem está salvo em Jesus Cristo. Independente de congregação. O sábado não é para adventista, judeu, batista, Assembleia do Sétimo Dia, Espírita do Sétimo Dia. O sábado é para todos. Porque Deus quer ter intimidade com você, Deus quer ter intimidade comigo, Deus quer andar com a gente. E Ele quer que você viva a eternidade hoje. Por isso Ele estabelece o sábado. Leia Hebreus capítulo 4, Paulo vai falar dessa eternidade. Leia Apocalipse capítulo 20 e 21. Vai falar dessa eternidade. E Deus está preparando um lar eterno para mim e para você. Uma casa no céu para mim e para você. Agora eu preciso viver a eternidade hoje. No meu dia a dia eu preciso viver a salvação. Desenvolver a minha salvação. Tomar posse da vida eterna. Não quando Jesus Cristo voltar. Muita gente vai se perder porque como as virgens nécias não prepararam suas lâmpadas para atravessar as trevas. Quando o noivo chegou, ainda tinha uma jornada para fazer até chegar na sua casa.
O noivo chega na casa da noiva. E agora ele pega a noiva para levar a noiva para a sua casa. Para a casa do noivo. E existe um percurso aí. E as virgens nécias não tinham azeite para fazer o próximo percurso. Por quê? Pelo relaxamento, pela inaptidão, pelo mundanismo, de não ter sua vida transformada. Então guardar sábado, guardar qualquer mandamento não tem sentido se você não tem esperança, se você não tem certeza de que está indo para o céu. Agora você tem que viver o céu aqui ainda. O sábado é um pedacinho da eternidade na terra, que a gente vive cada semana. Cada semana Deus me dá o privilégio de viver 24 horas a eternidade. Aqui ainda. Para que quando eu chegar no real, porque aqui eu estou vivendo o simbólico, quando eu chegar no real, eu não vou ter surpresa. Não será uma surpresa para mim. E não será um ato estranho. Por quê? Porque eu já estou acostumado a viver 24 horas da eternidade aqui toda semana. Porque eu vou para a presença de Deus 24 horas, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Deus me dá o privilégio de Ele, Deus, descer do trono e se colocar diante da gente, na sua casa ou na minha casa, no templo. Deus vai estabelecer um dia para a gente desfrutar da alegria de pertencer e ser filho e filha de Deus. Isso é o sábado. Isaías 56 fala disso, mas eu quero ficar com Marcos 3, verso 27 e 28, onde Jesus Cristo diz que Ele é Senhor do sábado. Jesus Cristo, que é teu resgatador, que é teu libertador, Ele te dá o sábado para você desfrutar um relacionamento de santificação, de crescimento com Ele. O sábado é para ser um dia de bênção na minha vida, na tua vida. Na minha série eu falo que o sábado é um dia de milagres. É um dia de crescimento, é um dia de salvação. O sábado é um dia de salvação. Eu vou deixar o link dessa mensagem para você aí no canal, porque é uma das mensagens mais assistidas do meu canal. Então, você vai gostar. O sábado é um dia de salvação. Meu amado, minha amada, o que é o sábado para você? Lembre-se mais uma vez o que eu vou dizer. Nada faz sentido sem a cruz. Religião sem a cruz. Religião no Egito não vale nada. Não se esqueça que o povo, durante muito tempo, ele desejou voltar para o Egito, para as práticas do Egito. Mas Deus, pacientemente, misericordiosamente, ficou ao lado deles, oferecendo salvação e perdão, ou perdão e salvação. O sábado é para os filhos de Deus o princípio da eternidade. Não quer você hoje entrar em aliança com Deus para santificar o sábado? Não quer você hoje fazer o compromisso de entrar no descanso de Deus? Para que naquele grande dia, quando Jesus Cristo descer para buscar os salvos, você possa desfrutar o sábado do milênio no céu? Há um descanso preparado para mim e para você. Este mundo está desgastado, está cansado. Diz Romanos capítulo 8, versículo 22, que a própria natureza geme pela devastação, pela destruição. Mas Deus está preparando um sábado para a terra. Deus está preparando um sábado, assim como Ele preparou o sábado para o homem. Veja que o sábado foi estabelecido para o homem. Marcos capítulo 2, versículo 27. Deus estabeleceu o sábado para mim e para você, para toda a humanidade. Um dia para você relaxar e descansar das fadigas, das lutas deste mundo. Mas chegará o dia
em que este mundo estará tão devastado, destruído pela maldade, que Deus vai estabelecer um sábado para você descansar na presença dele. Então, quando você desfruta do sábado semanal, você está se preparando para desfrutar do sábado da eternidade. Tudo é uma preparação. Tudo é uma preparação para você estar com Deus e Deus está com você. Deus preparou o sábado para estar conosco, para abençoar a gente, assim como Ele abençoou o sábado, Ele quer abençoar você ao santificar o sábado. Quer você hoje tomar a decisão de santificar o dia do Senhor e passar a guardar o dia do Senhor, verdadeiramente, o Shabá de Deus, o 7º dia? Se esse é o seu desejo, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, e é na Tua presença que eu e meus amigos, meus irmãos e irmãs em Cristo desejamos viver para sempre. Por favor, meu Deus, aceite a gente, abrace a gente, manifesta em nós a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu perdão. E ajude-nos hoje, ó Deus, a abrir o coração à Tua lei, a abrir o coração à Tua verdade, para obedecer o Teu santo mandamento, observando e santificando o dia de sábado. Ajude-nos, ó Deus, a tomar essa solene decisão pelo poder do Espírito Santo. E que o Senhor nos sustente, como o Senhor prometeu em Isaías 53, verso 14. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor não deixe faltar nada em nossa vida e que nós sejamos hoje plenamente felizes pela Tua bondade e por ter o Senhor habitando em nosso coração. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.